Nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por homens antigos. É uma linguagem animista, que nos convida a falar a respeito de estabilidades e constâncias, de semelhanças, normalidades e tipos, e de transformações, magias, curas rápidas, problemas simples e soluções definitivas. No entanto, o mundo que tentamos simbolizar com essa linguagem é um mundo de processos, mudanças, diferenças, dimensões, funções, relações, crescimentos, interações, desenvolvimento, aprendizado, abordagem e complexidade. O desencontro entre esse nosso mundo sempre em mutação e as formas relativamente estáticas da nossa linguagem é parte de nosso problema. Esse é um trecho de um texto escrito por Wendell Johnson, que era um linguista, que está no capítulo de observação do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que foi quem sistematizou e escreveu esses livros que chegaram para nós sobre CNV. Eu acabei de chegar aqui, né, no vídeo já com essa bomba nuclear, né, com esse texto super profundo e denso, então desculpa aí chegar tão rápido, mas para o tema de hoje do canal Aprendendo a Viver fez todo sentido começar com essa frase e já trazer de cara esse conflito. Então, antes da gente entrar de fato no tema do vídeo, que é observação, observar sem avaliar, que é de certa forma uma das bases da prática da CNV, né? Eu te convido a se inscrever aqui no canal. A gente está, como vocês podem ver, com consistência, gravando vídeo regularmente, toda semana, toda quarta-feira. E uma das formas de você nos apoiar e nos incentivar a continuar conduzindo, né, esse processo de partilhar aprendizado, teu apoio se inscrevendo, comentando, curtindo e nos contando como vocês estão fazendo, né? A gente está muito feliz. Recebemos várias mensagens de vocês nessas últimas semanas, então agradeço, estou feliz de estar gravando esse vídeo. Então, antes de tudo, se inscreve aí e vamos para lá, vamos falar sobre observação hoje. Bom, retomando um pouco a frase super complexa que eu trouxe para abrir, né, esse vídeo, a gente está falando sobre conflito, você percebeu, né? Conflito entre o mundo que a gente vive, que é natural, né, complexo, diverso, super inconstante e constante ao mesmo tempo, que nos convida, né, a buscar equilíbrio e a sempre crescer, se desenvolver. Esse mundo, ele é explicado e a nossa relação se baseia muitas vezes nessa lógica que é a linguagem, que é uma tentativa de pegar elementos desse mundo e criar padrão, criar normas, tipos e conceitos. Então a gente está falando de um lado de um mundo super complexo, vivo, de outro de um lado estático, definido. Quando a gente coloca esses dois mundos e limita um pelo outro, né, a gente muitas vezes se perde. E o Marshall, né, por isso que ele trouxe o tema da comunicação como um eixo da CNV, né, dessa teoria dele, porque a gente está falando de comunicação, a gente está falando de linguagem e a gente está falando de linguagem emocional. Então ele está falando sobre comunicação porque ele percebeu que a gente se relaciona o tempo todo e que essas relações elas estão carregadas de violência. Mais pra frente no canal eu vou falar sobre a história do Marshall e vocês vão entender um pouco melhor de onde vem essa vontade dele de pesquisar sobre a violência. Mas resumindo aqui para o vídeo continuar, ele estava falando sobre relação e sobre violência dentro do nosso dia a dia. Ele percebeu então que a gente se comunicava de uma maneira muito violenta. Ele até tinha alguns fantoches, né? Ele fazia seminários, tem um monte deles aí online no YouTube, você pode achar. A gente pode até recomendar alguns aqui no vídeo para você começar a assistir, se você não assistiu ainda, imperdível. Ele brincava com um fantoche, né? Na verdade eram dois fantoches, um dele era uma girafa e por isso vocês têm aqui a Gina, que é a nossa girafa, que simboliza a CNV, também vamos fazer um vídeo sobre a Gina mais pra frente. E ele ficava com o fantoche da girafa, que representava essa linguagem que ele estava chamando de CNV e a maneira como a gente aprendeu a se relacionar, que é baseado nesse padrão da nossa linguagem, de avaliação, de julgamento, de conceituação sobre as coisas que nos acontecem e que muitas vezes é agressivo e violento. E aí ele, né, ficava brincando com esses diálogos, mas em resumo a gente está falando de uma maneira de
buscar compreender o que nos acontece mais ampla, levando mesmo mais consciência para a nossa linguagem em si, usando as bases, né, da linguagem, e o português é muito complexo também, a gente consegue fazer muitas coisas com a linguagem, mas levar a consciência para a linguagem para que ela sirva também às nossas relações, que a gente consiga se desenvolver e compreender melhor um ao outro. E galera, talvez vocês não tenham percebido ainda, mas com certeza sim, que o tema desse vídeo é a observação justamente por isso. Porque o Marshall está falando que a maneira que a gente, né, mais tem poder de trocar essa forma de comunicação, que é mais fixa para uma mais aberta, é percebendo primeiro que ela é limitada. Então ele disse observar, é perceber que a gente está, na verdade, falando coisas que não cuidam de fato do que a gente está sentindo no fundo. Essa é a aposta do Marshall. Que se a gente parar para observar o que está nos acontecendo, ao invés de julgando e avaliando e continuando, né, nesses padrões inconscientes de violência, para a gente tomar consciência, calma, opa, o que está acontecendo de fato? O que esse mundo que é complexo, diverso e que tem o outro, que sente, que pensa, que tem sua própria individualidade, assim como eu, né? Como que esse mundo, o que esse mundo está nos dizendo? Qual é o convite dele? E aí, observando, opa, calma, talvez esse mundo esteja me dizendo muito mais do que eu estou conseguindo captar com a linguagem que eu aprendi. E com a linguagem que talvez eu reproduza sem nem entender porquê. Então a aposta da CNV é essa transição de paradigma, né, entre essa programação mental, como ele dizia, né, baseada em julgamentos e avaliações, e nessa programação mental que é mais aberta, que está buscando perceber a complexidade do mundo e usando a linguagem dentro do seu limite, né, não para explicar tudo o que está acontecendo, mas para nos ajudar, a gente enriquece a vida. Então, o que é observar? Né? Como você observa? Eu recebo muito essa pergunta, né? A pessoa fica meio incomodada comigo quando eu falo isso, porque ela fala, tá observando? E aí, né? Tô observando, o que eu tô observando? E toda a magia, né, da CNV é que essa transição de paradigma não é fácil, a gente aprendeu e carrega esse padrão, muitas vezes sem nem perceber, né? Eu falo por mim, assim, tenho muitas vezes me encontro assim num lugar que eu nem faço ideia de como cheguei, como é que eu tô falando essas coisas, pensando isso, onde eu cheguei. Então muitas vezes a gente está totalmente identificado com essa programação mental, né, de reação que busca punir, julgar, avaliar, definir o mundo, né, e as pessoas. Observando, a gente toma consciência desse mundo e tomando consciência desse mundo, então a gente consegue entrar em contato com o que está acontecendo de forma mais real, mais profunda, mais empática também. E aí a CNV então adquire magia e nos permite começar essa transição de paradigma, porque ela nos convida a observar e a entrar em contato com o sentir, nos tirar dessa redoma de pensamento e mente, avaliação e conceito e nos conecta com o sentir. Que, segundo, né, toda essa compreensão que a CNV nos traz, o sentir é que está nos pedindo as coisas, ele nos revela isso. E a nossa mente pode muito bem contribuir, servir, compreendendo, elaborando, muitas vezes mediando conflitos consigo, nas relações, distinguindo mesmo o que é esse padrão antigo e o que é esse padrão aberto que contribui. Então o Marshall nos convida a perceber essa programação mental, observando, né, tomando consciência, não necessariamente simplesmente seguindo o pensamento, mas tomando consciência dele, para que a partir dessa abertura que se dá, né, então eu saio dessa avaliação constante, encontro o que está acontecendo, me conecto com o que está acontecendo, eu levo a minha atenção ao sentir. E a partir desse sentimento, eu me conecto de novo com o mundo com uma qualidade maior de percepção. Sabendo que eu sou um ser humano, que você é um ser humano, que nós estamos vivendo essa complexidade e então, dentro do possível, posso usar a minha linguagem para cuidar da vida. Nesse momento, ao invés de simplesmente avaliar o que o outro fez ou entender quem é o outro na sua narrativa, né, se ele é herói, vilão, amigo, inimigo, te deixa protegido ou não, ele te convida a sentir o que está acontecendo e a partir desse sentimento, compreender o outro nessa história, a mim mesmo nessa história,
porque ele está dizendo que o sentimento está conectado com a vida. E aí a nossa mente pode observar esses sentimentos, então compreender essa natureza do que está se expressando e escolher, né, identificando ele a necessidade, né. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente também falando sobre a CNV como um todo, tem projeto bom saindo por aí, mas por enquanto vamos ficar por aqui, né, essa conexão entre essa programação mental que está identificada com as reações, com o pensamento, com a avaliação, percebendo ela com essa natureza da observação e expandindo ela, né, conectando essa realidade com o mundo, e a partir dessa relação com o mundo, então, agir de forma mais humana, mais coerente, mais consciente. Mais ou menos por aqui o vídeo de hoje. Como você também pode perceber, não definimos nada, né? Porque a CNV justamente ela é um convite à abertura. Espero que você tenha se sentido pelo menos provocado a investigar aí na tua experiência o que é avaliação, o que é julgamento, o que realmente está acontecendo, né? E buscar nessa distinção formas mais humanas, mais saudáveis, mais ricas, abundantes de cuidar da vida, né? Porque simplesmente achar o outro um idiota não ajuda nada, né? O que você vai fazer? Quem quer se relacionar com um idiota? Eu não quero, né? Então é muito mais fácil perceber que aquele é um ser humano e que ele está sentindo alguma coisa que talvez faça ele agir de maneira diferente do que você gostaria. Então, o que será que ele está sentindo? Como eu posso me conectar com essa humanidade e a partir daí agir, né, de forma mais inteira? Então, se você quiser contar alguma coisa pra gente, comenta aqui embaixo. Pode ser como uma pergunta, pode ser compartilhando alguma experiência tua com a observação, ou falando talvez qual é o seu maior desafio, né, para sair desse automático e começar a agir com mais presença. Espero que você tenha gostado. Dá um like aqui no vídeo, comenta então, né, e se inscreve no canal. Valeu, tchau, tchau.